A Casa FEEGO apresenta Seminário No Mundo Maior, uma obra do Espírito Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma coprodução com o GEAF. Boa noite para todos vocês. Eu hoje vou falar segurando o microfone, que é mais fácil para controlar por causa da voz, que ainda está muito ruinzinha. Mas eu me propus que eu estaria aqui hoje. Eu estou com uma tarefa muito difícil hoje. Além dos temas serem bastante profundos, como todas as matérias desse livro, são assuntos bastante delicados. E eu também estou substituindo a Noris, que está viajando, não pôde estar aqui. Então, eu tenho a responsabilidade de tentar passar para todos nós, e que também foi uma assimilação de conteúdo para mim, com a mesma clareza e conhecimento que ela tem, e que ela nos mostra toda vez que ela apresenta algum estudo aqui. Mas eu já falei com ela hoje, ela está lá vibrando por a gente aqui e emitindo os bons pensamentos para que eu possa captar, né, todo o conhecimento que ela tem. Eu também, esse capítulo 10 conta uma história, que é o primeiro que nós vamos falar, conta uma história de uma pessoa que está passando por problemas muito sérios, que vai sofrer uma perda dolorosa, embora para ela, naquele momento, enquanto ela está vivenciando aquilo, não tenha nada de doloroso. Mas são assuntos, tanto no capítulo 10 quanto no capítulo 11, que a gente tem o conhecimento da literatura, que a gente tem o conhecimento dos estudos que a gente faz, mas não somos especialistas na área. Somos curiosos, conhecemos, interpretamos, nós temos a vivência também de atender pessoas, de conversar com as pessoas, de dividir os seus dramas, não é? Conhecer um pouco mais a fundo a problemática dos traumas e das dificuldades íntimas de cada pessoa. E é esse o conhecimento que nós temos. Então eu precisei estudar muito, principalmente no capítulo 11, porque eu acho que é de muita responsabilidade falar sobre isso aqui hoje. Mas vamos começar pelo capítulo 10, que é a dolorosa perda. Calderaro e André Luiz estavam conversando. Só um parêntese aqui, vocês imaginem quantas coisas nós já vimos desde que nós iniciamos esse estudo, e tudo se passou no espaço de uma semana. Uma semana. Não é uma semana no plano espiritual, é uma semana para nós aqui, porque ele explica bem isso quando ele vai começar os seus estudos, que é uma semana contada em tempo da Terra. Então, são 7 dias, mas de uma riqueza, de uma quantidade de conhecimentos e de sabedoria, né, de experiências vividas, que a gente fica imaginando como a gente está perdendo tempo, às vezes, no nosso dia a dia aqui. Apesar de a vida encarnada ser muito diferente da vida desencarnada, mas que poderia ser bem mais ou melhor aproveitada pela maioria de nós. Muito bem, então eles estavam conversando e foram abordados por uma mãe desesperada, que chegou pedindo ajuda. Então ela pedia a Calderaro que amparasse a sua filha. E o Calderaro já conhecia o caso, já vinha acompanhando aquele caso. E ele perguntou, então o caso piorou? E ela falou, muito, muito. Nesses últimos dias o caso piorou e ela está enlouquecendo. Calderaro então perguntou, e ela já perdeu a grande oportunidade? E nós vamos ver qual é essa grande oportunidade aqui no decorrer da descrição do assunto. E ela disse, ainda não, mas está em vias que isso aconteça. Então, vamos ver o que a nossa irmãzinha Cecília, filha dessa senhora já desencarnada, estava passando, qual o drama dela. Então, ela era uma moça rica, bonita, solteira, de boa família, uma família de grande prestígio social, e ela havia perdido a mãe já há 8 anos, ou seja, quando ela tinha 17 anos, a mãe dela desencarnou. Ela estava atualmente com 25.
E quando ela voltou à terra, que ela renasceu, ela veio acompanhada de um espírito sofredor, de um espírito doente que a acompanhava por tudo que ela fazia. Não era bem um adversário, mas era um comparsa de grandes delitos que ela havia cometido em outras oportunidades, e ele se sentia prejudicado por atitudes que ela havia cometido. Então a relação deles era assim um misto de amor e ódio. Eles haviam sido companheiros durante várias encarnações, cometidos muitos deslizes, muitos erros, não é? E ela já estava na Terra tendo a oportunidade daquele aprendizado para ver se ela crescia um pouco. E ele ainda continuava acompanhando-a do plano espiritual. Só que Cecília era filha única e muito mimada, criada com mimos em excesso, numa família rica. Então ela tinha o que precisava, o que não precisava. Todas as suas vontades eram satisfeitas. Ela não havia conhecido por parte de seus educadores, não é? Seus pais, noções de trabalho, de responsabilidade. Era muito voluntariosa, autoritária, arrogante, não é? E depois que a mãe morreu, ela se atirou, ela burla a vigilância paterna, porque o pai ficava o tempo inteiro trabalhando, e a mãe é que ficava em casa com ela. Ela desencarnou, então falou assim, olha, agora é a minha vez. Então ela consegue burlar a vigilância paterna e dos seus preceptores, da governanta da casa, de quem ficava ali para tomar conta dela, e se atirou a todos os desvarios e excessos daquilo que nós chamamos de vida mundana, não é? Da vida profana. Ela não tinha, parou de estudar, estava em todos os lugares, queria todas as festas, queria estar em todos os lugares, gastava muito dinheiro, bebia muito, fumava e assim por diante. Só que esses desvarios, companheiros, então, amigos, era o da noite, né? Foram muitos relacionamentos que ela teve. E o que resultou disso daí? Uma gravidez indesejada. Ela se revoltou e planejava fazer um aborto. Nós estamos falando aqui da década de 40. Né? Vamos lá. E o que aconteceu então? Qual era a oportunidade bendita a qual Calderaro estava se referindo? Era exatamente essa gravidez que ela não queria de jeito nenhum. Calderaro, inclusive, faz a observação que Deus é o Pai amoroso e sábio, que sempre nos converte as próprias faltas em remédios amargos que nos curem e fortaleçam. Então, qual era o remédio? Era exatamente aquela gravidez. Então, para aproveitar a falta da nossa irmã, foi concedida a ela, então, a bênção da maternidade. E quem viria, quem renasceria através daquela gravidez, seria justamente o seu companheiro, o seu comparsa, que estava junto com ela desde os primeiros dias do seu nascimento. Então, assim, de uma só vez, ela teria a oportunidade de, através dos processos de renúncia, de modificar a sua forma de viver, de pensar, não é? E ele também teria, através do seu regaço amoroso, a oportunidade de também regenerar a sua existência, de modificar os seus sentimentos. Mas, como eu havia dito, os laços entre eles dois eram de amargura e ódio. E as energias que eram geradas ali eram muito desequilibrantes. Aquilo era um extremo recurso, então, que a providência divina havia conseguido para retificar a vida, não só da Cecília, mas também daquele seu companheiro. A sua mãe pedia insistentemente, acompanhava, então atendendo às rogativas também daquela mãe. Só que Cecília reage ferozmente àquela situação que para ela era um freio, que ela se sentia aprisionada num compromisso que ela não desejava de jeito nenhum, porque ela era bonita, solteira, na flor da idade da mocidade, 25 anos, de uma família que tinha muito prestígio social. Todos os seus amigos a abandonariam e ela ficaria fechada dentro de casa, tendo que cuidar de uma criança que ela não desejava. E passou a ter uma conduta, então, lastimável e perversa. A situação mental dela era lastimável, era um desvario só.
Ela recorreu a muitos médicos para fazer o aborto, mas influenciados pelo auxílio espiritual, eles se recusaram a fazer. Com todo o dinheiro que ela ofereceu e ela tinha para oferecer, eles se recusaram. Aí então ela passou a se valer de drogas venenosas, do álcool, das noitadas, para ver se daquela forma ela conseguia expulsar do seu ventre aquela criança. Como ela não consegue, e a gravidez já ia se adiantando, daqui a pouco ia começar a aparecer, ela então contrata uma enfermeira para realizar o procedimento. E ela teve o aval do seu pai para chamar aquela enfermeira para sua casa, porque em virtude dos desatinos, do excesso de drogas, de bebidas, ela estava adoecendo. E não só por isso, principalmente por causa dos desatinos emocionais. O nosso corpo responde por tudo que a nossa mente produz. Os nossos conflitos emocionais provocam no nosso organismo um sem querer de desequilíbrios. As nossas emoções, elas falam muito conosco e nos prejudicam ou nos auxiliam. Uma emoção descontrolada vai nos gerar uma doença, um desequilíbrio. Inicialmente até mental, mas que vai redundar num desequilíbrio físico. Uma energia, uma emoção positiva vai nos trazer saúde, equilíbrio, alegria. Mas o caso da Cecília aqui, como dizia aqui, era uma situação mental de lamentável desvario. A mãe dela ainda estava muito aflita e dizia que ela não conseguia mais acesso à sua filha. Ela só estava ali para evitar que outras mentes perversas, desencarnadas, se aproveitando do estado lastimável em que ela se encontrava, pudessem vampirizar as suas energias e prejudicassem ainda mais aquele processo de gravidez. Calderaro então pede a André Luiz para observar os processos físicos do ponto de vista espiritual que estavam acontecendo com ela. Eu vou evitar de muitas descrições. O quadro realmente é muito triste na descrição de André Luiz. Então eu me propus a fazer uma apresentação que fosse mais leve, a nosso benefício, a benefício da espiritualidade que está aqui nos assistindo e que conhece bem todos esses processos. Então, eu vou me abster de algumas descrições, nós vamos ficar naquilo que simplifica mais o nosso entendimento. Então, André Luiz passa a descrever. Todos os centros endócrinos estavam em desordem e os órgãos autônomos trabalhavam aceleradamente. Se os centros endócrinos estavam em desordem, a produção de hormônios em todas as glândulas estava descontrolada. Então, os órgãos de todos os sistemas estavam sendo atingidos por aquilo. A regulação metabólica toda estava afetada. O coração acusava estranha arritmia. E mesmo transpirando, mesmo com o trabalho das glândulas sudoríparas, que se esforçavam por expulsar as toxinas, elas ainda ficavam ali no organismo como uma torrente invasora. E nós sabemos que a nossa circulação vai em todo o corpo. O trabalho do coração é para levar o sangue oxigenado a todas as nossas vias. Então, o que acontecia? Essas toxinas estavam se distribuindo por todos os órgãos, inclusive para o seu filho que estava ligado a ela pelo cordão umbilical. Nos lobos frontais, a sombra era completa. Lembra da aula da Leila? Lobos frontais, córtex encefálico, gânglios basais. Então, os lobos frontais estavam em plena sombra, o córtex encefálico perturbado, que era a parte do nosso consciente, o presente, onde nós vivemos, que administra a nossa vontade, os nossos impulsos, que a partir daquilo ali tudo poderia ser mudado, e ela poderia jogar aquela energia para um patamar superior no terceiro andar da casa mental, aproveitando aquela oportunidade, então, para se redimir. Mas não, ela permanecia no porão do seu cérebro, porque os gânglios basais mostravam uma suprema concentração de energias mentais. Ou seja, ela se afundou no seu inconsciente, em toda aquela bagagem que ela trazia de outras vidas e tudo aquilo que ela já havia acumulado nessa própria existência em termos de compromisso e dor. E
não conseguia sair daquilo, e aquela situação é que estava gerando todo aquele desequilíbrio que afetaria sobremaneira aquela criança que estava ali sendo gerada. André Luiz continua: dos gânglios basais, onde se aglomeravam as mais fortes irradiações da mente alucinada, desciam estiletes escuros que assaltavam as trompas e os ovários, penetrando a câmara vital, quais tenuíssimos venábulos. Venábulos são lanças, são dardos de treva, e incidindo sobre a organização embrionária de 4 meses. Então, essa criança já estava com 16 semanas, já tinha todos os órgãos, seu corpo já estava formado, já havia diferenciação sexual, era um menino que reencarnaria. Então, ele já estava pronto, estava se desenvolvendo. E já estava tão aderido à estrutura materna que lutava ferozmente, mesmo na semi-inconsciência, contra todos aqueles ataques para sobreviver. Mas ela estava irredutível. Olha só como era o diálogo mental entre ela e o seu filho. Era um diálogo de completo desequilíbrio. Odeio este filho intruso, expulsá-lo-ei. E ele rogava, dentro dessa semi-consciência que eu falei, pedia, implorava para permanecer ali. Pedia que fosse poupado, porque ele quer viver para reajustar o destino, resgatar a sua dívida. E ele não queria ser expulso, pedia por caridade para permanecer ali. Mas ela estava irredutível, amaldiçoava aquele filho, dizendo que o detestava e que ele morreria. Era uma rejeição completa, era um sofrimento sem fim. Ela estava num estado de nervos tão grande que, influenciada pela espiritualidade, a enfermeira ofereceu a ela um calmante. Ela dormiu e, naquele sono, ela foi retirada do corpo pelo caldeirado através de passes magnéticos, para que, numa última tentativa, ela conversasse com sua mãe. Então, assim foi, retirada do corpo, parcialmente desligada, né? Ela estava adormecida. Ela passou a ver as pessoas que estavam ali e se assustou com a presença de sua mãe. Ficou admirada. E mesmo com a emoção e o choro da mãe, ela ainda se mantinha fria e irredutível. A mãe conversou muito com ela, deu conselhos, disse a ela que aquilo ali era uma oportunidade bendita, que ela poderia recuperar toda a sua estabilidade se ela renunciasse a todos aqueles propósitos que não eram dignos da maternidade, porque se ela continuasse daquela forma, ela estaria perdendo a oportunidade da sua existência. E ela, num misto de revolta e medo, disse à mãe: por que você não me disse isso quando estava aqui comigo? E eu parei aqui para pensar, quando eu li isso, no tamanho da nossa responsabilidade como educadores. Os filhos são a razão da nossa vida. E por serem a razão da nossa vida, a nossa responsabilidade é muito grande. E se nós não queremos ver os nossos filhos sofrerem, nós precisamos aprender a dizer não para eles. Mas não é simplesmente aquele não autoritário que revolta. As mentes que estão reencarnando são inteligentíssimas. Não admitem um simples não, como foi no nosso tempo, que bastava o nosso pai e a nossa mãe olhar para a gente saía de fininho e ia para o canto. Hoje em dia eles questionam, têm mais liberdade para falar. Então, o processo educativo de uma criança passa por um intenso processo autoeducativo. Nós precisamos estar sempre nos preparando para esses espíritos que estão sob nossa responsabilidade, para orientá-los, porque o não deles que nós damos a eles hoje, como nos diz Emmanuel, é o sim de amanhã, para que eles tenham firmeza de caráter, propósitos e valores que os ajudem a enfrentar a vida como nós estamos vivendo hoje, com suas dificuldades e suas alegrias,
sem desesperar por causa das dificuldades e sem se exceder por conta das alegrias. Em tudo nós devemos buscar o caminho do meio, o equilíbrio, não é? Pois bem, então de nada adiantou aquilo ali. Ela voltou ao corpo, fugindo da mãe, e acordou desesperada e gritando, dizendo que tinha tido pesadelos e que ela não queria mais, que era a mãe dela que estava ali, mas a mãe dela já tinha morrido, e que ela queria que a enfermeira fizesse logo o procedimento. E em desespero, falando aquilo, André Luiz constatou então, com muita tristeza, que ele nunca havia suposto que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. No livro Pensamento e Vida, no capítulo 15, que fala sobre saúde, Emmanuel nos diz o seguinte: os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Acentue-se ainda que esses reflexos menos felizes, em se derramando sobre o córtex encefálico, que é o nosso presente, o nosso consciente, produzem alucinações que podem variar da fobia oculta à loucura manifesta. Por quê? Porque vai lá no porão puxar lá do fundo daquilo que está guardado lá e que a gente não trabalhou direito, que são os nossos pontos mortos, no dizer de Sheila, não é? Aquilo que a gente ainda não resolveu, né? Nossos sentimentos mal resolvidos, a nossa consciência culpada, os nossos remorsos, pelos quais os reflexos daqueles companheiros encarnados ou desencarnados que se nos conjugam ao modo de proceder e de ser, nos atingem com sugestões destruidoras, diretas ou indiretas, conduzindo-nos para a obsessão comum, ainda mesmo quando no jogo das aparências possamos aparecer como pessoas espiritualmente sadias. Ou seja, a gente tem uma máscara que esconde os nossos desequilíbrios, não só dos outros, mas de nós mesmos. Porque tirar do fundo do baú, que é o nosso subconsciente, todos aqueles sentimentos que nos atrapalham, que são as nossas emoções mal resolvidas, não é para jogar no córtex encefálico, que é o nosso consciente, o nosso presente, para desestruturar, mas para fazer aquele trabalho tão conhecido nosso da reforma íntima, que só é alcançada através do autoconhecimento. Então nós precisamos conhecer como vão os nossos sentimentos, quem somos nós, por que aquilo funciona dessa forma em mim, por que me prejudica, porque produz aqueles sentimentos menos bons, para que aquilo sim, retirado de lá, possa fazer parte do nosso presente equilibrado. E aí sim se reportar aos nossos objetivos de espiritualização. André Luiz estava consternado. E aí nós vamos para outras observações. A falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima. Porque nós estamos vendo aqui a conversa mental dela com aquela criança que era um compasso do pretérito, um espírito que estava desencarnado, que a acompanhava, estava recebendo a oportunidade do renascimento. Ela desequilibrada, odiando e rejeitando, e ele pedindo, implorando por caridade que ela permitisse a manutenção daquela gravidez. Então isso gerava um conflito tão grande. É a mesma coisa de botar duas pessoas, gente, talvez até pior. Duas pessoas frente a frente no ringue, numa luta de MMA, e troca soco para lá, troca soco para cá, pontapé, estrangulamento. Aí a pessoa fica roxa, machuca, corta aqui, bota um remédio, sara. Mas isso aqui é uma briga íntima, e os resultados disso daqui são imprevisíveis, são doloridos. Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais as mais diversas. A cólera e o desespero, a crueldade,
a intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no nosso cosmo orgânico. Nós vamos nos destabilizando de uma forma tal, a nossa imunidade vai caindo de uma maneira tão gigantesca que nós vamos adoecendo justamente pela queda da imunidade. Então, como se anula a defesa da nossa vigilância espiritual e as nossas células não se entendem mais, olha aqui, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Elas já não entendem mais as mensagens que vêm através dos automatismos adquiridos. E aí as doenças começam a surgir. Calderaro fala aqui da tuberculose, nós estamos na década de 40, né? O câncer, a lepra, a ulceração e assim tantas outras doenças, como a AIDS. A AIDS talvez seja hoje o reflexo de todas essas doenças numa doença só, porque ninguém morre de AIDS. A pessoa morre das consequências que ela produz na baixa da imunidade, não é? Por causa do tratamento muito difícil, aí a pessoa contrai uma pneumonia, contrai uma tuberculose, uma disfunção hepática, um problema do coração e acaba por adoecer e acaba por morrer. Todos os sintomas mentais depressivos influenciam as células em estado de mitose, estabelecendo fatores de desagregação. Aí então o que acontece? A enfermeira não tem jeito, faz o procedimento do aborto. E ao tentar retirar aquele feto que já estava ali no organismo daquela mãe, ele está tão aderido já à constituição física dela que ela não consegue retirar tudo. E entra num processo hemorrágico muito sério. E todo o organismo, além de estar contaminado pelo processo infeccioso que começa ali, também está contaminado das toxinas mentais que geraram uma baixa imunidade e o corpo não tem mais como se defender. O que acontece? Acontece então aquilo que nós podemos prever, não é? A revolta daquela criança em formação que sai daquele estágio de semi-inconsciência por ter sido atirada para fora do corpo da mãe de uma forma tão brutal, e ele também começa a destilar a sua revolta e o seu ódio sobre ela. Renegaste-me, negas-me o recurso da purificação, condenaste-me à morte, não me quisestes para o serviço do amor, portanto serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. E dentro de breves horas, Cecília desencarnaria por força da infecção e da hemorragia que aconteceu por causa daquele aborto, não é? Lembrando que a Leila falou também na aula dela, o que aconteceu aqui? Espiritualmente, eles rolaram do 3º andar, onde nós situamos, né, as concepções superiores, entregaram-se ao relaxamento da vontade, que teria que ser firme ali no 2º andar, para modificar o quadro, e deixaram-se acolher ali no 2º andar, que é a sede do esforço próprio, perdeu valiosa oportunidade e caíram dessa forma na esfera dos impulsos instintivos, onde se arquivam todas as experiências da animalidade interior. A Leila até colocou uma árvore bem alta com uma escadinha, não é? E a pessoa caindo de lá de cima. É uma queda fragorosa. Aí nós vamos então encerrando esse capítulo, lembrando que as nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Que nós não podemos nos esquecer que apenas o sentimento reto, não é, pode esboçar o pensamento reto. Se não for assim, a nossa alma vai adoecer, porque nós vamos estar em plena carência daquele equilíbrio interior. E esse equilíbrio interior vai imprimir no nosso organismo, que é o nosso aparelho somático, todos os desvarios e as perturbações que lhes são consequentes. Isso aqui, que é o final das observações lá do
do nosso amigo lá que estava fazendo a palestra, porque lá no início eu falei que Calderaro e André Luiz foram abordados. Então eles foram ali e foram colocando as observações de Calderaro. Então essas são as últimas observações dele, lembrando para a gente e deixando já preparado para o próximo assunto, não é? Que os nossos desequilíbrios em qualquer área do sentimento que nós estivermos trabalhando, estudando ou administrando dentro de nós mesmos, é que vão nos dar saúde ou doença. Saúde só fisiológica, ou saúde fisiológica e mental, ou a doença de ambas as formas. Então nós precisamos ter muito cuidado com tudo aquilo que a gente pensa, sente, faz, diz, nas escolhas. Vamos exercitar muito a nossa oportunidade de estarmos no segundo andar, não é? Nosso esforço para melhorar, a nossa vontade firme no foco, no objetivo daqueles compromissos assumidos para essa existência. O capítulo 11 vai nos falar sobre sexo. André Luiz e Calderaro iam assistir uma palestra, iam aproveitar aquele momento, iam até uma instituição nas imediações da crosta da terra, onde se reuniam ali pessoas para estudar, pessoas que se candidatavam à assistência fraterna no campo das emoções, dos sentimentos, e a palestra daquele dia seria exatamente sobre sexo. O instrutor que ia falar era uma pessoa de profundo conhecimento das emoções humanas, e aquilo seria muito interessante nos estudos sobre a loucura, sobre o desequilíbrio mental que André Luiz estava fazendo. E a nossa visão sobre sexo ainda é muito pobre. Nós temos que levar em consideração o grau de evolução em que nós estamos. Nós já estamos, através do conhecimento da doutrina espírita, fazendo um esforço muito grande para nos aprofundarmos mais nesses sentimentos. Literatura não nos falta. Esse capítulo aqui deste livro vale pelo aprendizado de uma vida inteira. Por isso, falar nele em poucos minutos, 30, 40 minutos, é para deixar margem para as nossas reflexões e o nosso aprofundamento pessoal acerca desse assunto. Porque, querendo ou não, aqui nós vamos ouvir uma interpretação de um estudo que eu fiz. Mas essas interpretações vão cair na mente e no coração de cada um de uma forma, de acordo com os sentimentos, com o conhecimento, com a visão que cada um tem sobre esse assunto que é tão importante nas nossas vidas. Se não fosse a energia sexual, se não fossem as relações sexuais, que é a primeira manifestação de um amor instintivo na face da Terra, as nações não haveriam surgido, a Terra não haveria se desenvolvido, as pessoas não estariam aqui tendo a bênção e a oportunidade da encarnação. Então é muito mais do que o simples conceito do dicionário que diz que sexo é um substantivo masculino que significa conformação física, orgânica, celular, particular, que permite distinguir o homem e a mulher, atribuindo-lhes um papel específico na reprodução. E no caso dos animais, mais ou menos semelhante, é o conjunto das características corporais que diferenciam numa espécie os machos e as fêmeas e que eles permitem reproduzir-se. Nós estamos expostos desde sempre a todo tipo de estímulo sexual. E, gente, só uma parte. Quando a gente vai falar de sexo, nós não estamos falando única e exclusivamente da relação entre um homem e uma mulher, ou hoje, com mais abertura, mais modernamente falando, entre dois homens, entre duas mulheres. Nós estamos falando de relacionamentos interpessoais. Nós estamos falando de relações entre as pessoas, espíritos eternos, com bagagem e sentimento, que estão em processo de amadurecimento e crescimento. Então, interagem aqui não só as relações afetivas com conotações sexuais,
mas as relações afetivas entre pai e mãe, que é diferente da relação entre homem e mulher. As relações entre irmãos, entre filhos e pais e entre pais e filhos, entre pessoas em geral. Olha, está aí a psicologia fértil em complexos de Édipo, de Elétra. Isso não é um conflito já que Freud já estudou muito, Jung, tantos pensadores que vêm lá do subconsciente, daquela bagagem armazenada. Se Freud tivesse jogado no plano espiritual e tivesse aceitado, ele teria dado um show, teria feito um 7-0 no Brasil, né? Mas ele ficou ali, o Jung prosseguiu um pouco mais nesses conceitos, admitindo o lado espiritual do ser humano. Mas é exatamente tudo aquilo que está no nosso subconsciente, no porão do nosso pensamento, que é toda aquela bagagem acumulada de experiências, boas ou menos boas, que fazem parte de toda essa energia sexual que nos move. E nós podemos ver que vamos ver aqui como seres encarnados, desde a mais tenra idade nós estamos submetidos a estímulos sexuais. A criança, quando começa a descobrir o seu corpo, começa a se tocar, botar o pé na boca, a mão na boca, começa a descobrir o seu corpo, aquilo ali é uma sensação que ela está sentindo e se descobrindo. Aquilo é um estímulo. E aí a gente passa para os estímulos externos, nem sempre favoráveis, e que nós já passamos por isso também. Houve um tempo que isso era mais controlado pelas famílias. Hoje, com o desenvolvimento da tecnologia e os excessos da abertura e da liberdade que se dá sem educação, todo tipo de estímulo é fornecido às nossas crianças sem elas nem saberem que estímulo é esse que eles estão recebendo. É a criança que mal aprender a andar, a menina que mal aprender a andar, já está com um micro short e um topzinho, uma botinha, e é estimulada a dançar imitando coisas que ela vê na televisão. Isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Vamos olhar pelas nossas crianças. As crianças vão mais cedo para a escola hoje. Aí, quando ela chega em casa, em vez da gente perguntar o que ela aprendeu lá, a gente pergunta se ela já tem um namorado ou uma namorada. O menino é ensinado a observar essa criança lá dançando e assoviar para ela, bater palma, estimulando nele um sentimento de desrespeito em relação àquela outra pessoa que está ali. E quando cresce e se torna adulto, foi esse estímulo que se recebeu ao longo da vida. Foi a forma de sobressair, muitas vezes de extravasar energias, uma forma errada de entender as necessidades prementes afetivas que nós temos, que não se circunscrevem apenas aos sentimentos de ordem apenas fisiológica, mas com muito mais profundidade aos nossos sentimentos emocionais. Então, de que forma as teses do sexo são tratadas do plano espiritual para o plano terrestre? Isso que André Luiz e Calderaro estavam ali para aprender naquela instituição do plano espiritual, que não era um templo assim de grandes revelações, era apenas um núcleo de estudo. E para lá eles se dirigiram, e junto de mais ou menos 200 companheiros desencarnados também, estavam ali assistindo, porque todos eles trabalhavam na assistência às pessoas aqui na esfera da Terra. E aí o preletor começa a falar que a incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio. Milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Problema premente este que já ensandeceu muitos cérebros de escola. A gente vê o tempo inteiro, ouve falar de pessoas com dependências desses sentimentos, internando-se em clínicas de recuperação, para conseguirem se desligar desses vícios, porque é um vício como qualquer outro. Um alcoólatra, um alcoólico é um doente, e ele bebe, começa com um gole, depois com um copo, depois com uma garrafa, depois com um tonel inteirinho.
porque as necessidades que ele tem são cada vez maiores. Então são emoções que se despertam, necessidades fisiológicas. Com o sexo acontece a mesma coisa. Com os apelos que estão acontecendo hoje em dia cada vez maiores, são esses estímulos e essas necessidades que estão sendo despertadas. Mas por que isso? Porque as pessoas hoje em dia são todas desequilibradas, depravadas, não têm mentalidade, não têm equilíbrio suficiente. O que significa tudo isso na realidade? Significa a busca do ser humano para se abastecer de afeto, daquela carência, daquilo que está fazendo tanta falta dentro dele. Então a pessoa começa a buscar muitas coisas e a direcionar a sua energia das formas as mais variadas possíveis. E entra em processos de desequilíbrio, porque viemos e podemos ver na história de sentimentos, não são só as necessidades que a energia sexual promove, mas as próprias, falar sobre sentimentos, sobre o que eu penso, sobre o que eu sinto, sobre o que eu desejo, tudo isso era muito proibido, a gente não podia falar dessas coisas com os nossos pais. A geração dos nossos pais teve uma abertura do 0 para o 100. Né? Todos esses movimentos que aconteceram, de libertação, hippies, etc., mundo das drogas, as guerras que trouxeram todas os pós-guerras, né, que trouxeram todos esses processos desequilibrantes, porque os jovens chegaram desses conflitos completamente dementados pelos sofrimentos que passaram e pelos quais fizeram outras pessoas passar. Então começaram a se atirar num desvario muito grande de necessidades e sentimentos, e precisavam sentir uma necessidade de se abrir para alguma coisa, de se livrarem daqueles sentimentos. E aí os processos de libertação daquele mundo muito reprimido começaram, e foi do 0 ao 100 em muito pouco tempo. Então, o excesso de liberdade da geração dos nossos pais gerou a nossa geração, que está tentando se equilibrar entre as suas dúvidas e as suas convicções, entre as suas necessidades e o seu conhecimento. Por quê? Porque já há uma maturidade maior do senso moral, porque já somos espíritos também, cada geração traz uma evolução maior. E é essa necessidade de buscar o ponto do meio, o ponto do equilíbrio, que tem atormentado muito as nossas mentes hoje, e que muitos espíritos advindos dessas outras épocas, com suas experiências, que estão reencarnando agora nesse período da Terra, num período de, vamos dizer assim, lavação de roupa, né? Porque todo mundo está aproveitando a oportunidade para colocar em dia os seus compromissos com a consciência. Então, muitos espíritos renascendo em provações muito difíceis, né? Nós não podemos, de forma alguma, subestimar a importância dessa energia, porque ela vem da criação, ela é de Deus. E ela constitui a nossa sustentação, porque foi com ela e por ela, como eu já disse, que as civilizações da Terra se levantaram, não é? Mas nós devemos entender também que nenhum de nós, criatura alguma, no plano de razão e raciocínio que nós temos hoje, poderá se utilizar dessa energia com outra criatura sem consequências felizes ou infelizes, construtivas ou destrutivas. Tudo aquilo que a gente fizer aos outros, a orientação que a gente der para a energia da gente, não vai só para outra pessoa. Ela nasce na gente e volta para a gente. Lei de causa e efeito, não é? E aí o que acontece? É doloroso verificar, então, como nos diz lá o palestrante, a desarmonia em que se afundam os homens com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. É o cativeiro da ignorância em termos desses assuntos, não é? Que continua escravizando milhões de criaturas. Em virtude desses estímulos que nós vamos recebendo e até dos nossos compromissos afetivos, compromissos trazidos de outras existências,
nós entramos num campo, nós não sabemos direcionar essa energia. Pouco conhecemos como trabalha a nossa psique, a nossa alma, os nossos sentimentos, porque não perdemos, vamos dizer assim, ou não dedicamos tempo ao autoconhecimento, a sabermos quem nós somos e por que temos essas necessidades. Então nós começamos a fantasiar as nossas necessidades, a idealizar aquilo que nós queremos e que nós achamos que pode nos fazer feliz. Isso nos leva a muitos distúrbios, a muitas dependências, não é? Não é por isso que se procuram as drogas, o álcool, outros tipos, inclusive os desvarios na área do sexo. Isso impede a gente de fazer qualquer outra coisa quando a gente entra nessa fase de necessidade, porque já virou um vício. Impede a gente de fazer coisas importantes, atrapalha o nosso trabalho, a nossa relação com a família, não é? Esse comportamento sexual compulsivo das pessoas é uma doença patológica. E nós vimos lá dizendo que aparentemente nós somos pessoas equilibradas. Porque esses sentimentos não estão aqui fora para ninguém ver e pegar. Os sentimentos estão lá dentro da gente. Nós extravasamos nos nossos comportamentos, muitas vezes fechados entre quatro paredes. Ou por medo, por vergonha, por falta de ajuste à própria sociedade. Nós escondemos aquilo dos outros e começamos a intimamente entrar num processo de desequilíbrio tão grande que vai provocar justamente a loucura que o Calderaro já estava falando lá desde o início. A dependência sexual pode representar, então, significar uma perda de liberdade. A liberdade da gente de ter o esforço próprio na transformação, de agir com a vontade para modificar a vida. Fora isso, há pessoas que entram em processo de desequilíbrio tão grande que procuram até a morte, ou que por adquirirem doenças em virtude do desequilíbrio mental, a morte chega, então é um suicídio inconsciente. Temos o consciente e o inconsciente, mas isso não vai mudar a situação da pessoa, porque vai continuar sendo ela mesma no plano espiritual. Nós sabemos disso. Todos esses tipos de desregramentos nos levam a essa situação. Então nós precisamos reconhecer a necessidade, não só de pedir ajuda para aprender a controlar as nossas ansiedades e as nossas necessidades, em vez de extravasá-la, não é? Nós precisamos ter essa coragem, mas nós também precisamos ter olhos, e nós precisamos ter sensibilidade para enxergar nas pessoas que muitas vezes, nos seus comportamentos mais difíceis, chegam até nós, nos pedindo exatamente auxílio para isso daí, só que não em palavras, mas em atitudes. E aí a nossa responsabilidade. Ele explica lá, e isso aqui foi, até como eu comentei com o Tom, isso aqui me gerou uma dúvida muito grande. Então eu fui estudar, fui entender como é que funcionava isso daqui, que a loucura em que essas criaturas se debatem não procede de simples modificação do cérebro. Ela dimana, ou seja, ela vem da desassociação dos centros perispiríticos, o que exige longos períodos de reparação. Se a gente estivesse só lendo o livro, ia passar nessa frase assim, ia soar para a gente como uma coisa inteligível, mas nós não íamos nos deter no que isso significa. E isso é uma coisa muito séria. É como se instalam os processos de demência, explicam até um Alzheimer, um autismo, uma síndrome de Asperger. Nós podemos entender dessa forma. O que é desassociação dos centros perispiríticos? O que são centros perispiríticos? São centros de forças. E esses centros de forças estão no nosso perispírito e no nosso duplo etérico. São eles que recebem toda a gama de informações que o espírito, através do processamento da energia mental, manda para a gente.
O que é isso aqui? É o desenho de um corpo físico vermelho, de um duplo etérico, o laranja, e de um perispírito, o verdinho. E o que é duplo etérico? Ele é formado por emanações neuropsíquicas que pertencem ao campo fisiológico. Isso aqui está nos domínios da mediunidade, no capítulo 11. Ele nasce com a gente por essas emanações neuropsíquicas, a partir do momento em que o corpo começa em formação, da ligação, não é, do espírito ao corpo, e ele é como uma colinha entre o corpo físico e o perispírito. Há pessoas que o chamam de corpo vital, porque é o processamento daquela energia que vai animar o nosso corpo. Fim da energia vital, fim da existência física, o corpo morre e com ele o duplo etérico. Permanece o perispírito, que é o revestimento do espírito. Mas vocês estão vendo esses pontinhos pretos aqui no perispírito e no duplo etérico? São os chakras ou centros de força. Eles estão aqui no livro Evolução em Dois Mundos também. André Luiz nos diz que todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. O que é essa natureza? Um vegetal, um animal, um homem. Não é? No homem, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo. Nós estudamos isso daqui, foi a Norris que deu essa aula para a gente. Tá? Esse pensamento contínuo que nós adquirimos, né? Quando nos primórdios da evolução, quando nós éramos uma simples célula e fomos evoluindo os nossos automatismos, aquele princípio inteligente, quando ele ganhou aquele pensamento contínuo, o pensamento era fragmentado, nós vemos lá no homem primitivo. Quando ganhou o pensamento contínuo, não é? Em se ajustando às emanações do campo celular, em derredor da personalidade, que é o espírito, o conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, que é uma duplicata mais ou menos radiante da criatura. E é radiante por quê? Porque é matéria, mas a matéria tem energia proveniente desses centros perispirituais. E toda energia, mais ou menos, ela irradia alguma coisa. Então, o que acontece? Como é que acontece isso daí? Nós temos aqui os centros de força, o coronário lá em cima. Então, nós temos no coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças físico-psicossomáticas organizadas. O que acontece? A matéria mental produzida pelo espírito entra pelo coronário e ele decodifica aquela mensagem e passa para o restante do nosso corpo através dos outros centros de força. O que acontece nessa desassociação? Na psicologia não se usa o termo desassociação, usa-se o termo dissociação, que na realidade o significado é o mesmo. Tirar uma associação, não é? Desassociar, não associar. Então, é separar alguma coisa que estava junta. Os centros de força continuam ali funcionando. Eles não vão sair dali, eles não vão ser separados de nada. Mas, pelo desequilíbrio daquela matéria mental que nós estamos produzindo, ao entrar pelo coronário, ele precisa decodificar a mensagem para passar para os nossos outros centros de força. Mas ele não consegue entender por conta do desequilíbrio mental em que nós estamos. Estamos desconectados da nossa personalidade. Nós não sabemos o que queremos, o que sentimos. Estamos desencontrados espiritual e emocionalmente. Então, a energia continua a passar, mas passa num processo de total desequilíbrio que desarmoniza todos esses centros perispirituais. E isso é que é desassociação dos centros perispiríticos. Eles entram em completa bagunça. E é isso que gera, então, esses processos em que a pessoa, já nessa existência, pode fugir para um Alzheimer. Por que é a dissociação na psicologia?
É um estado agudo de descompensação mental, no qual certos pensamentos, emoções, sensações e até memórias, né, são ocultados, porque são muito chocantes e a mente da gente não consegue integrar, a gente não consegue conviver com aquilo. Então, essa desassociação ou dissociação é exatamente essa mensagem que os nossos centros de força não conseguem decodificar para mandar equilíbrio para os outros centros do nosso organismo. Então, o que acontece? Interfere na nossa conduta, e aí nessa vida ainda a gente pode desenvolver processos de demência, como nós temos visto aí hoje, tantas pessoas, tantos afetos queridos com Alzheimer. Quem tem um processo desse na família sabe muito bem o que é. Passa da extrema agressividade, ou seja, aquele desencontro íntimo de não conseguir trabalhar consigo mesmo nas suas necessidades, nos seus sentimentos, ou elaborar aquela emoção chocante, e começa a escondê-la de si mesmo. E aí vai, então, dissociando esses centros, escondendo essas emoções, fugindo pela memória que vai faltando, né? Pela falta da memória. Esse é o esconderijo da pessoa, ela vai se esconder lá no porão da casa mental. Vai ficar lá junto com tudo aquilo que não foi resolvido. Então, passa da agressividade para o extremo mutismo. Não conhece mais as pessoas. E ao desencarnar nesses processos, pode até a demência não ter sido muito acentuada, mas a falta de resolução daquele sentimento faz com que a pessoa, para retornar e elaborar e trabalhar aquele sentimento e aquela energia, precise de várias encarnações seguidas em processos desses de desequilíbrio, como nós falamos, como um autismo, uma crise, um complexo de Asperger, ou uma síndrome de Asperger, ou outros semelhantes como esses, né? Processos esquizofrênicos e outros tantos com os quais a gente reencarna. A mente elabora, então, as criações que eles fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam. Agora, por que tudo isso acontece? Como a gente falou lá no início, a gente acha que essa energia sexual que movimenta o nosso organismo, ela está circunscrita ao nosso corpo. Nós nos dividimos em gêneros, em categorias, segundo os nossos aspectos morfológicos. Mas nós sabemos que não é bem assim, porque a sede do sexo não se acha no corpo grosseiro, mas na alma em sua sublime organização. Nós nascemos e renascemos, e está lá no Livro dos Espíritos, questões 200, 201, 202, 203, que fala que dependendo da condição e da necessidade, o espírito vai renascer como homem ou como mulher, para desenvolver pensamentos, sentimentos, necessidades de acordo com a sua natureza. Porque o que nós conhecemos da natureza feminina, passiva, e a natureza masculina, profundamente ativa, então nós vamos vivendo ora num, ora no outro, para desenvolver fatores da personalidade que nós não conheceríamos se estivéssemos há milênios reencarnando apenas como mulher ou apenas como homem. Então não são os fatores morfológicos que nos definem. Nós somos a alma. E é essa alma que traz consigo os elementos que precisa desenvolver, nascendo nessa ou naquela condição, de acordo com a necessidade que aquela encarnação está solicitando. Foi homem muitas vezes, foi intolerante, abusivo, violento, agressivo, precisa aprender a compaixão, a generosidade, o sentimento, a sensibilidade, vai nascer como mulher. E muitas vezes aquela característica é tão forte nos seus recessos mentais, na sede do sexo que é a alma em sua sublime organização, que existem aquelas incompatibilidades da pessoa se sentir uma coisa e se enxergar outra. E daí a necessidade do nosso profundo respeito a essas criaturas nesse processo de provação tão grande.
o nosso julgamento, muitas vezes, não passa pela autoanálise. Antes de apontar o dedo para qualquer pessoa, vamos nos lembrar da passagem da mulher adúltera. Não é? Vamos olhar para dentro de nós, para as nossas tendências, para aquilo que a gente não diz para ninguém, muitas vezes, nem para nós mesmos. Como nós somos, como nós queremos, como nós sentimos. Se nós não descobrirmos em nós nenhum sentimento que nos entregue a uma afetividade descontrolada, se não sentimos dentro de nós nenhum desvario, nenhum descompasso nesse sentido, talvez nós possamos falar de alguém assim. Só que é 0%. Podemos afirmar categoricamente que existe uma pessoa assim, a não ser um espírito sublimado como Jesus. Raríssimos na face da terra. Talvez nenhum. Mesmo aqueles mais desenvolvidos e evoluídos emocionalmente, também estão trabalhando as suas afetividades, os seus sentimentos, não é? Eu vou voltar ao mesmo exemplo que eu gosto sempre de usar. As pessoas às vezes até se cansam de me ouvir, mas eu volto sempre a Paulo de Tarso. Aquela arrogância, aquela perversidade, não é? Aquela prepotência toda da primeira fase da sua vida, e depois daquele ponto divisor do seu encontro com Jesus às portas de Damasco, foi um processo transformador de autoconhecimento para ele. Porque ele, com tudo que ele tinha, com a riqueza, com a beleza, com o conhecimento, favorecido socialmente, reconhecido pelas pessoas, ele se sentia insatisfeito a ponto de ver o seu grande amor, Abigail, morrer na arena, no circo, nas mãos dos leões. E ele passou a sua vida inteira, depois desse processo, solitário, não sozinho, né? Porque ele não tinha sua companheira, mas ele tinha todas as outras pessoas com as quais ele estava aprendendo a amar, a desenvolver aquele amor sublimado, que é aquele que nós precisamos aprender a ter. Aí a gente vai dizer, nossa senhora, mas é muito puritanismo falar de uma coisa dessa. Aí tem muita conotação religiosa quando a gente fala dessas coisas. Gente, olha a idade espiritual que nós já temos e o conhecimento. Nós não podemos dizer que não sabemos e que não conhecemos as leis que nos regem. Quantas vezes nós já fomos lá nas 10 leis naturais que estão lá no livro dos Espíritos, já lemos, relemos e até estudamos. Quantos processos, quantas histórias nós já lemos, até nos romances, nos mostrando como funciona a lei de causa e efeito, para dizer agora que a contenção, a educação, o respeito, em todas as áreas do nosso sentimento, é puritanismo, é ação religiosa. A religião, o que significa religião? Religar. Então, independente do nome ou do rótulo que ela tenha, ela está ali para nos ligar à nossa origem divina. Não é mais como foi antigamente para nos reprimir nas nossas necessidades, nos nossos afetos, nos nossos sentimentos. Antes de mais nada, é para nos dar a oportunidade de conhecer o divino que existe dentro de nós. Aquela pureza de sentimento que nós desejamos alcançar. Nós não vamos a lugar nenhum sem exercitarmos o amor que existe dentro de nós. Não existe relação que envolva energia sexual satisfatória em nenhum aspecto, se não houver o amor a equilibrar os dois lados da balança. Não só entre as duas pessoas, mas entre todas as pessoas que convivem naquela situação. Então, da espontânea manifestação brutal dos nossos sentidos menos elevados, a alma transita para essa gloriosa iniciação que nós desejamos. O desejo, a posse, a simpatia, o carinho, o devotamento, a renúncia,
sacrifício constituem aspectos dessa jornada. É por isso que ora estamos assim, ora assado, não é? Há situações, como nos diz aqui o mentor espiritual, em que muitas vezes nós estamos envolvidos em sentimentos de carência, de fome, de amor, de afeto, mas aquela situação, aquela experiência da vida é necessária para o fortalecimento das nossas convicções e dos nossos sentimentos. É como a gente lavar uma caixa d'água periodicamente, para que aquela água não fique imprópria para o consumo, porque ela fica paradinha na caixa d'água. Se a gente não lavar, o limpo vai se acumulando embaixo. Se a gente não lavar, não esgotar toda aquela água, lavar a caixa d'água, encher de água limpa, nós não vamos ter saúde, porque a água é um alimento. Então, assim também os nossos sentimentos. Então, aqui e ali nós vamos precisar de uma encarnação mais dolorida, mais sozinha, mais difícil, enfrentando dilacerações da alma, conflitos de sentimento, né? De desajuste entre aquilo que eu sou e entre aquilo que eu pareço ser, justamente para que eu possa entender a profundidade daquelas energias mal utilizadas. Então, por vezes, a criatura demora-se anos, séculos, existências diversas, de uma estação a outra. O êxtase de um santo, eu achei isso tão bonito, porque lembrar, né, que o êxtase de um santo foi um dia um mero impulso. Lá nos primórdios da evolução, foi só um impulso que gerou um automatismo e que ele foi sublimando e foi se desenvolvendo. Assim também o instinto sexual. E como eu disse, essas conclusões não nos devem induzir a programas de santificação compulsória no mundo carnal, porque nenhum homem conseguiria negar a fase de evolução em que se encontra. Então, essas necessidades, esses impulsos, esses instintos, eles são necessários. E a criação divina, por nos ter dado a oportunidade de evoluir, não eliminou o instinto, qualquer que seja ele, da regulação, não é? Das nossas necessidades. Nós precisamos dele e é esse trabalho de sublimação desse sentimento que vai nos levar ao êxtase do santo. Nós vamos começar com todos os tipos de êxtase do sentimento, inclusive da energia sexual. Equilibrada, amorosa, fraterna, respeitosa, até chegarmos a conseguirmos exercitar aquele amor que nós almejamos, que é o amor incondicional e amplo, que é aquele que se destina a todo aquele que se candidatou a andar pelas estradas da evolução para chegar ao porte de um espírito puro, não é? Então nós temos que trabalhar para que essa compreensão se faça. Ele fala que estava falando para os estudiosos, para os espíritos encarnados que somos nós, nos relacionando com todas as pessoas, a fim de que as angústias afetivas não arrojem tantas pessoas, não é? A voragem da morte, intoxicadas por criminosas paixões. Feminicídios, filho que entra em casa, mata a avó, mata a mãe, mata pai, mata irmão. Pai que mata filho, mãe que mata filho. Marido que mata mulher, mulher que mata marido. O que é isso, gente? Se não são desvarios da emoção. E a nossa emoção está profundamente ligada a essa energia sexual, que é a energia que nos dá vida. É a energia básica, é o nosso chakra básico, o nosso kundalini. Então é isso aí que nós precisamos trabalhar e exercitar. E o que nós vemos? A medicina pródiga em tentar ajudar as pessoas. Iniciativas muito bem-vindas, mas não solucionarão esse complexo simplesmente à força dessas intervenções. Por quê? Porque não é uma coisa que venha de fora para dentro. Não é só físico, é emocional e espiritual. Então vem a endocrinologia com injeção de hormônio, genética que vai interferir nas câmaras secretas da vida, nós já estamos vendo isso acontecer aí, não é? Então a medicina vai inventar 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio.
Só que a nossa personalidade não é obra da usina interna das glândulas, mal produto da nossa química mental. Como é que a gente pode fazer valer esse abençoado esforço da medicina, dos médicos, dos psicólogos, se nós temos a defrontar e as pessoas têm a se defrontar com a hostilidade da família tão grande? Como é que nós vamos salvar os doentes da alma numa instituição de benemerência, se o organismo social esmaga os enfermos com todo o peso de sua opinião e de sua autoridade? E quando nós falamos numa instituição de benemerência, gente, não é internar, também, mas não é internar uma pessoa num sanatório, numa clínica de repouso, não é tentar mudar o cerne, o âmago daquela pessoa, é tentar fazer com que ela se ajuste à sua realidade. Isso é que é caridade, isso é que é aceitar o ser humano como ele é. Não é? Nós precisamos lembrar que a reencarnação é a grande balança da nossa vida e que ela trabalha a nossa consciência. Então, todas essas iniciativas para nos tirar desse cativeiro que os tormentos do sexo nos fazem penetrar, não é um problema que possa ser solucionado por literatos, médicos, por mais boa vontade, por mais cheios de boas intenções que eles estejam. Porque esse é um processo individual de cura. A pessoa precisa querer, ela precisa estar no seu consciente. Ela precisa estar exercitando a sua vontade para poder desenvolver aquilo ali. Não é um processo onde nós vamos proibir, mas educar. Onde nós vamos impor uma abstinência, mas ensinar o emprego digno com o devido respeito aos outros e a si mesmo. Não é um impulso livre, mas é a responsabilidade, porque quanto mais liberdade, maior a responsabilidade. Porque fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência, não é? E eu vou encerrar aqui com as palavras de Emmanuel, no último capítulo do livro, que eu recomendo a leitura a todos, chamado Vida e Sexo, onde ele diz que diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, coloquemo-nos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as nossas tendências mais íntimas e após verificarmos se estamos em condição de censurar alguém, escutemos no âmago da consciência o apelo inolvidável do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Obrigada.